Precisamos falar sobre a morte do Charlie Kirk e o conceito de martírio por uma causa e a conversa que se espalha nos círculos evangélicos, que na realidade é mais um apito de cachorro, falando da ideia de que ele foi morto enquanto pregava o evangelho, ou ele se torna automaticamente entra na galeria dos heróis da fé, dos defensores do reino de Deus, da família, da Bíblia, quase como uma figura digna de fazer parte da galeria dos heróis da fé. Isso é, de certo modo, uma mentira. Eu até diria de modo total, uma inverdade, porque ele não estava pregando o evangelho, apesar de que a organização que ele fundou tinha como natureza inicial o trabalho missionário evangelístico, que era a desculpa que ele usava para entrar em universidades, escolas, todo aquele movimento de pregação em ambientes escolares nos Estados Unidos, mas que desde a eleição do Donald Trump, a primeira eleição de 2016, ganhou conotações políticas e acabou, como de certo modo, ganhando terreno nas narrativas e no processo de compartilhar ideologias políticas na tal dita a cosmovisão cristã e as suas guerras culturais, coisas que são muito presentes na direita estadunidense, mas que também se espalha pelo Ocidente, sobretudo, sobretudo em países que copiam basicamente tudo que ocorre nos Estados Unidos, como é o caso do Brasil. Então, se a gente percebe nos círculos de pessoas evangélicas, o dia de ontem foi um mural assim, né? Se você abrisse as redes sociais e existe crentes evangélicos, sobretudo de direita, na sua rede de amigos, ontem foi um dia assim, o muro das lamentações de ah, de comoção, né, seletiva, vamos falar a verdade, né, uma comoção seletiva pela morte de um cara que não tinha nada de santo. A gente precisa dizer assim que a morte nunca é uma coisa boa para ninguém, mas o cara não era uma figura boa, não era uma figura santa, não era uma figura que valesse algum tipo de comoção como está tendo, porque de fato ele era um supremacista branco, ele defendia causas que nem se pode às vezes nominar como é, condizentes com a realidade do que ele supostamente defendia, mas ele falava de vida, do valor da vida, a vida branca, a vida estadunidense, a vida cis heteronormativa, a família que ele tanto dizia defender era a família americana, estadunidense, daqueles comerciais, ou o ideal da classe média que ficou lá atrás nos anos 80 e 90, que já não existe mais. Então, ele apregoava um revisionismo histórico, defendia o genocídio na Palestina, era totalmente contra imigrantes, defendia uma misoginia e um machismo estadunidense atrelado ao modo de vida estadunidense. E quando ele simplesmente é alvejado por um tipo de mecanismo que ele mesmo defendia, de repente ele aparece como um mártir. E aí a gente volta à conversa de martírio. Entre os cristianismos, o martírio sempre foi, desde o começo, desde os primórdios das religiões cristãs, a gente está falando desde a época que os escritos, as primeiras cartas de Paulo, ou o livro de Atos, né, o texto chamado Atos, começou a circular nas igrejas cristãs, ele já circula com uma ideia de martírio. Um dos primeiros líderes da igreja, Estevão, foi martirizado, um dos primeiros heróis da fé, aliás. E aí toda a tradição cristã está baseada também na ideia de martírio.
A gente vai ter o próprio Paulo, Pedro, Tiago, a própria figura de Jesus de Nazaré, para alguns também passou por uma espécie de martírio, né? Dependendo da linha cristã que interprete essa história. Então, a gente tem essas histórias que, de certo modo, são o combustível, né, sociológico e social que alimentam o imaginário. Então, morrer enquanto se prega, morrer por amor à causa do evangelho, é o padrão mais alto, porque você se iguala aos primeiros heróis e chega a um nível de igualdade, inclusive do grande, do supremo, é, do criador desse movimento todo, né? Do grande líder desse movimento todo, que é a própria figura de Jesus. É uma mentira que o Charlie Kirk seja um mártir. Ele não é um mártir da causa, ele não é um mártir da fé, ele não estava pregando, e ainda que tivesse, também não poderia ser relacionado de nenhum modo às histórias do primeiro século e do segundo século, porque nem mesmo essas histórias têm base ou evidência histórica como verdade. Não existe factualidade nessas histórias. Existem apenas lendas. E todo mundo já sabe, os pesquisadores, historiadores da religião já sabem que a dita perseguição e os mártires dos primeiros séculos, dos primeiros 2 séculos do cristianismo, são histórias criadas. Não é que não existia pessoas que morressem naquele primeiro momento à base de perseguição de um Estado, mas os motivos pelos quais essas pessoas eram presas e torturadas não eram, ou eventualmente chegavam à morte, não era porque elas eram cristãs. Da mesma forma como o fator que levou a esse incidente, a esse fatídico evento que ceifou a vida do Charlie Kirk, tampouco foi pelo motivo dele ser cristão. O motivo são políticos, assim como aqueles primeiros membros do movimento de Jesus lá nos primeiros séculos, que faziam parte de uma sociedade romana, greco-romana em ebulição, com conflitos sociais, conflitos políticos, conflitos econômicos, que não diferem muito dos de hoje em dia, também foram colocados como presos políticos, torturados políticos por motivos políticos, não por motivos religiosos. Então, as coisas têm que ser ditas, de fato, com evidências históricas contextuais e não transformar em heróis quem não é herói. Não transformar em virtude aquilo que é deplorável. Então, a gente mais uma vez fala, e eu falo aqui mais uma vez, que a morte de ninguém tem de ser celebrada, mas a mentira precisa ser combatida. Seja uma virtude que queira uma mentira contada como virtude, ou a criação de um herói que não é herói. Então vamos falar e defender, sobretudo, a honestidade. O martírio, aliás, essa palavra martírio e mártir são invenções cristãs. Até o século II, essa palavra não existia no vocabulário, no léxico, e é uma palavra que vem, inclusive, do tribunal. Era a palavra que significava aquele que dava testemunho ou jurava perante uma autoridade, né? Dava o seu testemunho, a sua palavra, a sua confissão, a acusação ou defesa diante de um tribunal. Então vamos ser honestos e vamos dar os nomes às coisas como elas realmente são. Ele foi ceifado por motivo político. E isso não é martírio. Isso é um atentado. Obrigado e o bom dia.